Olá, que bom ter você conosco mais uma vez. Iniciamos a partir de agora mais uma edição do nosso Producast. Hoje a gente vai falar com duas pessoas extremamente importantes nos seus segmentos. Uma delas é o Anderson, que é o nosso gerente nacional de vendas, e o professor Valdemar aqui, que entende tudo de milho, né? De pesquisa é o professor. Realmente, tanto que a gente chama ele de professor, né? Professor Valdemar. Que bom. Então, Anderson, seja bem-vindo. Obrigado pela sua presença aqui no nosso Producast. Obrigado. Bom estar aqui. Professor, seja bem-vindo também mais uma vez ao nosso Producast. Obrigado. Estamos aí. Bom, o assunto hoje, a gente vai começar falando sobre silagem, e eu, como sou praticamente leigo no assunto, pode ser uma pergunta bem, de certa forma, assim, que para quem trabalha na área, é uma pergunta simples de responder, mas quem está começando, talvez como consultor, que é o meu caso, que não tenho todo esse conhecimento, professor, a pergunta eu vou fazer essa pergunta para você: por que fazer silagem de milho? Bom, todo mundo sabe que o Brasil é um dos maiores produtores de carne, né, do mundo, um dos maiores produtores de leite. Então, e como o nosso clima, nós temos parte do ano propício a plantio, principalmente do milho, e a outra parte não, só que a parte do gado para leite ou para carne, ele tem de comer o ano inteiro. E a silagem é responsável por essa outra parte, que é onde que não temos o clima é seco, não tem plantio, a não ser em casos de áreas pequenas com pivô central, com irrigação, de modo de dizer. Então, a necessidade então de se fazer essa silagem. Nós fazemos silagem de diversas culturas, mas uma das principais culturas é o milho. O milho pode ser considerado como uma silagem mais que completa. Anderson, hoje na Produce nós temos produtos que contemplam essa questão da silagem também, né? Graças a Deus. Eu trabalho com milho há mais de 2 décadas e o meu começo foi com um produto específico para silagem, um híbrido específico. E eu reparei que desde então a pesquisa não tinha mais olhos para híbridos de milho com foco em silagem. Nenhuma empresa, das mais idôneas e mais sérias do mercado, nenhuma cuidou tão bem como a Produce está cuidando do nosso produtor de carne e de leite, como o professor Valdemar está citando aqui. Por vários motivos, né? O milho se tornou uma cultura um pouco mais cara, de maior investimento, a demanda por alimentos aumentou também, o grão se tornou mais atraente, vender o grão e não fazer silagem. Então, muitos híbridos de dupla aptidão, portanto, recomenda-se tanto para fazer silagem, armazenar esse milho para oferecer num momento de baixa oferta de alimento, de proteína, quanto para colher para grãos, por causa do preço da commodity. A Produce observou esse momento do mercado, observou essa lacuna de pesquisa de todas as empresas, e ela determinou que a pesquisa de alguns anos para cá viesse de encontro com essa demanda do produtor de carne e de leite em ter um alimento exclusivo para silagem. E cá estamos falando do Silobom VIP 3, um milho exclusivo, um híbrido exclusivo para produção de silagem, de alta qualidade e alto rendimento. Professor, como é que foi o trabalho de pesquisa para chegar a esse híbrido? Então, como o Anderson falou, a maioria das empresas, até um tempo atrás, a preocupação maior era grão. E a silagem era um acaso. Eu observei muito durante toda a minha vida profissional, muitos produtores que plantavam milho para grão e depois faziam o silo de uma área que o milho não estava correspondendo, uma coisa desse tipo. Especificamente não se fazia silagem direto. A partir dos anos, quando começou a parte principal de carne, de leite, as empresas começaram a virar a chave. E a Produce começou a trabalhar então em cima de um híbrido que seria próprio para silagem. A grande vantagem do nosso híbrido é que ele tem uma linhagem que compõe o híbrido, que ela é própria para silagem. Ela mostrou todas as características de importância para se fazer um bom híbrido para silagem. Foi testado por vários anos
matéria seca dessa linhagem, a parte de amido, a relação amido, massa seca amido, e essa linhagem então se transformou em bastante importante. Então foi feito milhares e milhares de cruzamentos com essa linhagem, até chegar num ponto comum com uma outra linhagem que originou esse nosso híbrido, que é o silo bom. Então é um trabalho já de muito tempo que se vem fazendo, né? E agora, desde o ano passado, que se colocou no mercado. É bastante promissor, começou com testes em vários locais, hoje já é comercialmente forte, nós temos grandes produtores muito satisfeitos com o material, às vezes é produtor de primeira vez com o nosso híbrido e já demonstrou que queira para o próximo ano ou para o próximo plantio esse silo bom. Veja bem, professor Ibarella, nessa decisão da Produce lançar um híbrido focado em silagem para o Brasil inteiro, muitas rodas de conversa, muitas reuniões internas, perguntava-se como que a genética bovina melhorou-se tanto nas últimas 3 décadas, teve uma revolução em genética. Um dos melhores rebanhos do mundo, geneticamente falando, em bovinos, seja de corte para carne ou seja para leite, está no Brasil. Melhorou-se muito essa evolução. Insumos para lavoura comercial de grão, seja o grão que for, cereal, de verão, de inverno, mas faltava-se alimento para toda essa genética. Então estava se recomendando, não é mesmo, professor, um híbrido de dupla aptidão. O produtor estava tendo que achar, por conta própria, um híbrido que se adaptasse para ele fornecer para o coxo, em um momento de baixa oferta de volumoso, de proteína para o gado, quando ele investe em genética milhões de reais, né? Hoje o nosso gado está melhor do que 30 anos atrás, a cada dia vem melhorando, e nós, como pesquisadores, tá aí o professor como prova disso, somos obrigados a preencher essa lacuna. Esse animal precisa comer para que esse alimento se transforme, se converta ou em carne ou em leite, para que essa genética possa expressar o seu potencial. De nada adianta você ter um animal de raça selecionadíssima, pura, né, com potencial fantástico, e não fornecer o alimento, que é o básico. Isso funciona com o ser vivo. O gado não é diferente, né? Aqui concentrado em gado, mas poderia ser ovinocultura, caprinocultura, peixe, qualquer ser vivo, né? Então genética temos, insumos temos. Não tinha-se um produto, há muitos anos não tinha um produto focado para que esse animal possa expressar ao máximo sua produtividade. Tá aí o silo bom. E para a gente chegar nesse nível de qualidade de carne, de animais, como o Anderson vem falando aqui, o manejo para a silagem é fundamental, né? Qual que é o grande segredo para a gente ter um manejo e uma silagem de boa qualidade, professor? Então, primeiro é o híbrido. A escolha do híbrido é fundamental para que isso aconteça. O silo bom preenche todas essas qualidades de ser um milho selecionado para plantio. Só que nós temos de levar em consideração alguns cuidados, e são cuidados bastante importantes. Primeiro, o plantio deve ser de uma população que a empresa passa para o consultor passa para o produtor, porque antigamente se plantava silo, meu pai trabalhou em lavoura há muito tempo, colocava 100 mil plantas, 90 mil, e era um silo de péssima qualidade. Hoje, com os estudos que foi feito, principalmente para o silo bom, a gente trabalha com um número já determinado, dependendo da época de plantio. Nós temos a primeira safra, que começa, dependendo do local, às vezes até final de julho, às vezes agosto, que seria no Rio Grande do Sul, até fevereiro, março, no centro-norte do Brasil. Esse é fundamental. A distribuição de semente é outra parte bastante importante. Nós temos de fazer uma distribuição de semente que não haja competição entre plantas. Se nós plantarmos, por exemplo, numa distribuição 3 sementes por metro, e essas 3 sementes por metro não tiver devidamente equalizadas nesse metro, nós podemos ter problema que vai ter concorrência entre plantas. Então, isso é fundamental. O número de plantas. O stand, é isso que eu estou dizendo, o número de sementes bem equalizado dentro do metro.
trabalhar em cima de toda a condução da lavoura, considerando problemas com pragas e doenças, fazer todo o trabalho, apesar que o silo bom tem uma tolerância muito boa, principalmente com relação aos enfesamentos provocados pela cigarrinha, tá? Por ser VIP3, ela tem também uma boa tolerância com relação às principais lagartas do milho, ela segura bastante, né? E além, por ser VIP3, também nós temos o detalhe do herbicida glifosato, né? Que pode ser aplicado pós-plantio. Essa é a segunda parte. Depois, nós temos de começar a pensar em termos de coleta. Máquinas, tem que ser máquinas trabalhadas, máquinas dentro do padrão de qualidade. Não é qualquer máquina que vai fazer um bom silo. Temos que tomar bastante cuidado, lógico. A pessoa que planta 2, 3 hectares vai ter uma dificuldade maior em ter os implementos ideais para a coleta, mas se ele tiver aferido direitinho, faca de corte, uma série de coisas, ele poderá fazer também um bom silo. E um outro detalhe é o ponto de coleta. O ponto de coleta é bastante complicado e ele vai variar de região para região. Ele pode chegar antes, pode chegar depois. Então, e a gente tem que observar alguns detalhes. Então, se usa muito a linha do leite. A metade da linha do leite, 3/4 da linha do leite, quer dizer, a parte do grão que está ficando mais endurecida, então a gente tem de levar em consideração. Mas nós temos de levar em consideração também a parte da planta. Nós temos de ser orientados também pela planta. Por quê? Se nós colhermos um silo muito verde, nós vamos ter um silo pobre. Nós vamos ter uma massa seca menor, um índice muito menor. Se nós colhermos muito tarde, nós vamos ter um silo muito fibroso, que não é o ideal, principalmente por causa de gado de leite, principalmente. Então, nós temos que tomar bastante cuidado. Então, essa visualização tem que ser acompanhada a partir de um certo momento, a partir da granação do grão, tem que começar a acompanhar para que nós tenhamos uma colheita perfeita. Isso é fundamental. Como eu falei, pode ser pequeno ou pode ser grande, mas nós temos que ter os implementos ideais para isso. Tá? Professor, me permita acrescentar. Muita colheita muito cedo, o pessoal fica com medo da folha começar a amarecer, e aí ele acha que ele vai perder, mas ele vai perder muito mais, porque ele vai levar muito mais água, que está na planta ainda, porque está muito verde, do que esperar mais alguns detalhes. O outro detalhe importante do silo bom é o que nós chamamos de stay green. O que é o stay green? Stay green é quando você começa a ter a palha da espiga já querendo amarecer e a planta se mantém verde. Então você vai ver que a condição de coleta com material stay green que está no silo bom, isso foi uma característica bastante trabalhada, esse é o ponto ideal para nós trabalharmos. Tá? O professor, ele esconde muito o jogo, pesquisador de longa data, mas eu tenho certeza nas nossas conversas, a seleção do tipo de grão vem muito a calhar com isso que o professor nos ensina aqui nessa fala. A seleção, tenho certeza que considerou um grão profundo, longo e ou dentado ou semidentado. O que observou-se isso na prática, juntando essa fala do professor de maquinário? São grãos mais angulosos, portanto, eles permitem melhor quebra desse grão, melhor esmagamento e quebra desse grão para poder armazenar dentro do silo e aí sim ser fornecido no coxo e esse grão não ser jogado fora nas fezes do animal. Ele precisa ser absorvido, essa energia precisa ser convertida. O grão do silo bom, ele é dentado e semidentado, profundo, longo, portanto anguloso. Permite que vários tipos de máquinas, das mais simples, engatadas no terceiro ponto, de uma linha, muito comuns aqui no sul do Brasil, ou até autopropelidos grandes, normais, comuns em grandes lavouras de silagem, possam quebrar esse grão e ele sim ser absorvido pelo animal e ser convertido todo esse amido, toda essa energia, que é também muito importante, que está presente no silo bom aí na faixa entre 32% e 35%, o que é desejável nos melhores híbridos do mercado e encontrado quase que unicamente só no silo bom, né? Associado a 40%, 45% de fibra em detergente neutro,
né, professor, onde, via de regra, o somatório tem que dar 75, eu diria que é uma regra. E encontramos essas características, né, professor, no silo bom. Então ele permite que várias máquinas em várias regiões cortem bem essa fibra da planta, da parte verde, da parte vegetativa, como sabugo e folha, mas também aproveite esse grão que é profundo, bem inserido no sabugo, quebre ele para disponibilizar esse amido na proporção correta que o animal consiga aproveitar ele e não jogar fora nas fezes, né? A gente está dando alimento para converter em carne e converter em leite, né? Que não muito além disso. E o silo bom tem apresentado resultados. Recentemente nós tivemos depoimentos aí, ainda nada oficial, mas muito em breve começaremos a divulgar os bons resultados comerciais já do silo bom, onde 2 produtores relataram acima de 1.700 quilos de leite por tonelada de silo. Obviamente, muito bem conduzido, produtores extremamente capacitados, caprichosos, como é a realidade do Brasil. O nosso produtor está muito atento à tecnologia e muito caprichoso com a sua lavoura, porque ele investe bastante, ele cuida. Nós estamos tendo a grata surpresa aí de algumas produtividades, algumas respostas muito interessantes, jamais vistas. Né, 1.700, 1.800 quilos de leite por tonelada de silagem. É muito satisfatório, né, ver um dos pais desse milho falando para nós aí e ver esse resultado é muito bom. Professor, esse trabalho de pesquisa ele nunca para, né? Ele nunca para nesse processo. Não para, ele é direto, né? Ao mesmo tempo que nós estamos lançando esse silo bom, já está trabalhando em cima de outros, são vários. Então, o que é bom do silo bom vai para o próximo híbrido, o que é ruim nós vamos tentar tirar para colocar no próximo híbrido, entendeu? Porque nós não temos um híbrido 100%, pode ter alguns defeitos, mas a qualidade é que importa. Mas isso que o Andrew estava falando, tem um detalhe bastante importante, que é a relação massa seca-amido. Como é que você vai trabalhar com a relação massa seca-amido? Então, como eu falei lá no início, que nós não podemos ter uma competição grande entre plantas, quer dizer, dentro da linha, porque o milho ele não pode ter um crescimento muito alto. Ele tem, por exemplo, no caso do silo bom, ele vai de 2,20 m, 2,30 m. Mas pode ser por algum problema, pode ser problema ambiental, pode ser problema de plantio, ele possa chegar a 2,50 m, 2,60 m, pode chegar até 3 metros. Isso aí vem então a relação planta-amido. Quanto mais a planta cresce, mais ela despende energia para o crescimento. E o que acontece com a espiga? A espiga tende a ficar menor. A espiga ficando menor, ela vai ter uma quantidade de amido menor do que o necessário. Então a ideia, por isso que eu falo com esses cuidados, é ter um plantio bem uniforme para que a relação massa seca-amido seja o melhor possível, tá? Porque o amido é fundamental como a massa seca. Então esse é um detalhe bastante importante. Tem essa relação boa, esse híbrido tem uma relação muito boa, mas vai depender, lógico, do ambiente. Você pegar um ambiente, por exemplo, excesso de chuva ou falta de chuva, ele pode deixar a desejar, lógico, mas trabalhando direitinho com plantio, conduzindo essa lavoura bem, com certeza nós vamos ter. Eu vou dar um exemplo. No estado de Goiás eu visitei uma lavoura de 18 hectares de silo bom. Ele plantou sem conhecer o material, ele ficou extremamente contente. Eu fui ver, nós vimos uma relação amido massa seca, porque eu vi o tamanho da planta dentro da normalidade, a inserção da espiga e o tamanho da espiga. Lógico, o mais importante é o valor qualitativo, é a análise cromatológica, mas eu vou falar em termos de quantidade. Ele colheu em áreas, dentro desses 18 hectares, nós tivemos áreas de 60 toneladas, tivemos áreas de 70 toneladas. A média dele foi 65 toneladas, extremamente tranquilo com relação à parte quantitativa. Ô, professor, você falou na pergunta anterior, no questionamento anterior, sobre a questão dos pontos que são fundamentais para a gente ter um produto de qualidade. E um deles me chamou muita atenção, que foi a questão do ponto de colheita.
Talvez esse seja um dos fatores mais determinantes para termos um bom produto na questão de silagem, correto? E o que impacta, o que impacta o erro no período de colheita? Pode impactar muito no produto? Não, o erro é problemático aí. Nesse caso, o erro é fundamental para ter uma péssima qualidade de silagem. Dos dois ângulos, dos dois lados, tanto na parte de antecipar a colheita como postergar a colheita. Vamos falar em postergar a colheita. Por exemplo, você vai pegar na área do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, sul de Minas, em Goiás também, parte do sul de Minas, nós temos pequenos produtores. Esses pequenos produtores, eles trabalham praticamente juntos. Um tem o trator, o outro tem a colheitadeira para silagem. Então, um trabalha com o outro. Aqui no Triângulo Mineiro tem muito disso. O que acontece? Se for muita gente, 5, 6 produtores, um vai ficar para trás. Se não houve um plantio escalonado, aquele que ficar por último vai ter um problema de silagem. Ele vai colher tarde. Esse silo pode ter peso, sem dúvida, só que ele vai ter problema de fibra, vai ser muito fibroso. Para o gado isso aí não é interessante. Ao mesmo tempo que o primeiro que plantou, sem o escalonamento, como eu estou falando, começa a colher para não atrapalhar os outros, ele vai colher muito verde. Então o que vai acontecer? Nós vamos ter um silo muito úmido, praticamente a massa seca vai estar bem aquém daquilo que estava esperando. Então são dois problemas de antecipação e de postergar a colheita. Professor, eu penso que nenhum assunto é 100% esgotável, né? E esse em especial, a gente falou muito do Silo Bom, que é um produto da Produce, extremamente recomendado e foi embasado sobre uma forte pesquisa, né, conduzida pelo professor Valdemar. E a gente gostaria muito de te agradecer mais uma vez por estar aqui conosco, falando mais uma vez sobre um tema tão relevante de um dos nossos principais produtos. Ok, sempre à disposição. Tá certo, então. Anderson, obrigado pela tua companhia. A gente vai ter mais episódios falando, inclusive, sobre outros temas, né? E até eu já convido você que está acompanhando o nosso podcast. Nós temos outros temas bastante importantes que você pode voltar a assistir nos nossos canais, acompanhar. São assuntos de extrema relevância para você que é consultor, para você que tem curiosidade para entender mais sobre esse mundo do agronegócio. Afinal, a Produce é a maior força de vendas do agro do Brasil. Obrigado, Anderson. Obrigado, Barela. Obrigado, professor. Obrigado a você que nos assistiu. Até o nosso próximo episódio.